viajou 10 mil quilômetros para contar estas e outras histórias emocionantes. Con Espíria, com esta ação neste momento. As pessoas se agarram ao triunfo. Aqui os açorianos tomaram Uma multidão de 380 mil pessoas. Eu estou entrevistando quem é uma figura conhecidíssima, qualificadíssima, respeitada no mundo jornalístico e que normalmente faz o papel inverso, entrevista. Kyria Meurer. Eu vou fazer com lentidão essa pronúncia porque ela é delicada e eu preciso acertar. É isso? É perfeito, Meurer. Eu estou muito feliz em tê-la aqui, Kyria. Você é muito bem-vinda e é uma fonte de inspiração para muita gente. Olha, que alegria, que honra. Eu estou impressionado, eu pude avançar nas suas histórias contadas em suas redes sociais. Acessei parte da sua vida através desse conteúdo fantástico que você disponibiliza a quem quiser. Conheci um pouco da sua trajetória profissional, suas descobertas, a sua vibração, a intensidade da sua vibração com cada uma das suas coberturas. Isso me faz suspirar. Mas é verdade. E alguns termos estão muito adequadamente vinculados à sua imagem, à sua característica de atuação. Eu vou colocar alguns aqui. No primeiro plano, lá na sua rede social, você coloca assim, apaixonada por inovação. E seguramente uma paixão tem razão de ser. É essa figura que vive em metamorfose, vive se descobrindo, vive se reinventando, se surpreendendo com as coisas, e tem uma palavra que parece que vai fazendo com que isso não tenha ponto de parada, que é a palavra entusiasmo. Mais uma coisa que conecta muito com você, uma figura entusiasmada. Aliás, o entusiasmo é quem tem proximidade com o Criador, com quem tem uma vivência muito próxima, muito íntima com o Criador, com o Deus de cada um. Essas características fazem de você hoje uma figura de jornalismo, mas uma pessoa encantadora. O privilégio de entrevistá-la e conhecer um pouco melhor a sua trajetória de vida, a sua trajetória profissional, com um objetivo muito claro de servir como inspiração para outras pessoas. Outra palavra que vem junto é a palavra generosidade. E ter aceito esse desafio, esse convite, é também um gesto de generosidade, pelo que eu agradeço muito. Mas eu queria começar a saber como é que você se enxerga. Porque uma coisa é as pessoas fazerem imagem de você, a outra coisa é a autoimagem. Como a Kyria se identifica? Afinal, a Kyria é essa figura jornalista, mas o que tem mais dessa criatura tão espetacular, tão cheia de energia, de vida, que onde se envolve, faz resultados fantásticos e faz seguidores? Kyria, por favor, quem é? Nossa, primeiro eu queria agradecer e dizer que é realmente uma honra. Tá aqui do outro lado, eu sempre estive aí fazendo entrevistas e agora estou aqui falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de mim, é uma oportunidade maravilhosa. Te ouvir falar a meu respeito é realmente um privilégio, né? Se enxergar através dos olhos das outras pessoas é muito interessante, porque é muito difícil quem tem a autoimagem calibrada, né? Desafio bom esse. Esse é um aspecto altamente desafiador, você calibrar a autoimagem. Quem eu realmente sou, quais são os valores que as outras pessoas identificam em mim, qual o meu nível de coerência entre o que eu falo, o que eu faço e o que eu realmente penso. Isso é matéria cotidiana para você? Eu sou, aí respondendo agora a tua pergunta, porque não tem nada mais irritante do que um entrevistado que não responde a pergunta, é o seguinte, eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa inquieta. Inovação está dentro desse rol. Acomodação é algo que me perturba. Eu passei mais de 20 anos da minha vida, 24 anos, eu digo mais da metade da minha vida trabalhando aqui na NSC, na antiga RBS, mas eu posso dizer assim que eu enfrentei todos os desafios possíveis e imagináveis nesse período. Eu fiz todos os jornais, depois eu entrei no núcleo da Rede Globo, dentro do núcleo da Rede Globo nós fomos conquistando alguns espaços,
até que nós começamos a fazer o Globo Repórter, depois o Fantástico com matérias especiais, não necessariamente nessa ordem. Então, assim, eu sempre me senti em movimento. Na base, eu posso dizer que eu sou uma pessoa inquieta e relativamente insatisfeita. Meu desafio é encontrar o equilíbrio entre esse nível de insatisfação e a motivação. Porque quando você passa de uma determinada linha, que é absolutamente tênue, você corre o risco de entrar no perfeccionismo, que na minha opinião ele é muito delicado. É muito bom que nós sejamos detalhistas. Você se preocupar sim em fazer tudo bem feito. Agora eu acho que o perfeccionismo ele te leva à estagnação. Mas não é um sentido de tirar desse movimento permanente de renovação algo que não seja benéfico. Pelo contrário, o que você coloca é talvez a necessária renovação da vida em curso. É o refazer-se enquanto a vida pulsa. Exatamente. É a descoberta de razões superiores para continuar a sua missão de vida. E quando você aponta que viver por valores é talvez o caminho mais seguro, é o mais autêntico dos caminhos, não há como colocar hipocrisia nesse contexto quando você vive por valores, até porque a gente diz que valores a gente não pronuncia, nós os vivemos. É a prática. Não tem como você dizer, eu tenho tais valores, deixe-me ver o que você faz para confirmar se são verdadeiros ou não. Sabe que tem, desculpa te interromper, mas existe um exercício prático muito interessante nesse aspecto. Me diz aí, quanto tempo da sua vida você passa fazendo isso ou aquilo? Muita gente diz, por exemplo, a minha prioridade na vida é a minha família. Ok, quanto tempo você passa com a sua família? Para ver se aquilo é verdade e se sustenta. Essa é uma equação delicada, é equilibrada, mas é importante que a gente pense assim, se algo é meu valor, o tempo relacionado e a energia que eu coloco neste aspecto da minha vida vai realmente me dar a percepção de que eu estou sendo coerente com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. Eu vou pegar agora esse gancho para perceber o seguinte, a inquietude da Kyria, na verdade, acaba sendo uma mola propulsora. Sempre. Acaba sendo um fator de evolução. Você se dá conta dessa inquietude? Ela é consciente, essa inquietude? Ou ela já é parte da sua própria existência? Diante de uma determinada circunstância, por exemplo, você acaba de dizer que conclui um ciclo de mais de 20 anos de serviços prestados à NSC, anteriormente à RDS TV e naturalmente chegando à Rede Globo. Um ciclo que você conclui com muito sucesso. Depois eu vou falar das outras etapas. Mas é consciente essa percepção de inquietude? Você, ao perceber-se inquieta, por essa razão você se movimenta para um desafio novo? Ao perceber-se inquieta, você faz algo para tirar proveito disso ou até para dar a devida calibragem a isso? Como é que você tem essa inquietude? Ela é consciente ou ela já está no seu cotidiano? E ela é uma das suas ferramentas de trabalho para não deixá-la em algum momento sossegada? Perfeito, eu acho que você chegou no ponto. Ela é natural. Eu não saberia te dizer se ela é absolutamente consciente. Ela está presente no meu dia a dia, ela me motiva, ela me dá norte ou muitas vezes me tira o norte. Porque o não saber tem também a ver com uma certa inquietude. E é um aprendizado perceber que em alguns momentos da tua vida não saber exatamente o que eu vou fazer agora ou exatamente para onde eu vou é positivo porque te dá a possibilidade de ampliar a percepção e o leque. Se eu não sei, é porque eu estou enxergando várias possibilidades e eu estou num processo de escolha. Isso é empreendedorismo. Eu me sinto empreendedora. Aliás, eu estou com alguns projetos que têm a ver com comunicação neste momento da minha vida. E assim, por isso que eu digo que eu sou apaixonada por inovação. Mas é um processo de inovação que ele não está lá, longe, distante. Está aqui dentro. Tem a ver com essa inquietação, tem a ver com a necessidade de enxergar além, de ampliar a minha percepção, de me relacionar de uma forma cada vez mais profunda. Eu costumo dizer que eu penso que é fundamental e tento trazer isso para o meu dia a dia, que os encontros que nós temos na vida,
eles sejam valorizados a ponto de você observar se a pessoa com quem você estabeleceu algum tipo de relação hoje saiu melhor ou pior. Depois da nossa conversa, como é que você vai se sentir? Esse tipo uma espécie de um legado, mas... É mais diário, construído de modo, eu diria, entre aspas, pequeno, simples, sabe? No cotidiano. Essas relações, é você perceber que cada encontro é um presente. Que as pessoas que passam pelo teu caminho, elas sempre têm algo para te dizer e algo importante para acordar em você. E quando você está lúcido para esse processo, porque a gente entra no dia a dia, numa roda, numa engrenagem tão maluca que a gente muitas vezes deixa de perceber coisas que são importantes. Então, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Eu consigo perceber que alguém que passou pela minha vida, pela minha história, ou mesmo cruzou comigo hoje, uma conversa, um sorriso, parecem coisas tão simples, mas saiu melhor? E no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de fazer isso assim, de uma forma que eu digo que é privilegiada. Quantos momentos ao longo desses 20 e poucos anos eu estive nos bastidores da notícia e eu pude abraçar pessoas, heróis anônimos, gente que fez a diferença na vida de outras pessoas. A minha inquietude, ela vai no sentido de encontrar pessoas que multiplicam valores, que fazem diferença na vida de outras pessoas e contar essas histórias. Isso me mobiliza, isso me motiva. Contar histórias de pessoas que inspiram outras pessoas e ajudar. Você pode me cortar porque eu sou difícil de parar de falar. Não, mas a tua narrativa é espetacular. Aliás, vou falar sobre isso. Ajudar? Ajudar a identificar o que existe de melhor em você, em termos de comunicação, é um talento que eu descobri em mim mesma ao longo dessa minha trajetória. E faz isso com magnitude. Deixa eu fazer o testemunho aqui. Você faz isso com brilhantismo. Eu quero pegar uma outra parte, porque quando você diz, não permita que as pessoas, ao encontrá-la, saiam da mesma forma, faça com que elas saiam melhor do encontro. Isso é Madre Teresa de Calcutá. Na sua imensa, inspiradora vida que nos deixou como legado. Ela teria dito que é prerrogativa da evolução da vida permitir que as pessoas, ao ter um encontro conosco, saiam desse encontro melhores. E você eu nos não diz, sabia que era Madre Teresa. Tem algum viés por essa linha e tantas pessoas atribuem a este ou aquele, mas imaginemos que seja realmente procedente, até porque ela é inspiradora mesmo. Muito. Né? Teria sido dito por ela também que em dado momento ela esteve numa situação de estar prestando um serviço muito humilde, muito simples, um serviço como enfermeira, alguém muito pobre, e alguém teria se aproximado e dito a ela, não faria isso por dinheiro nenhum. Pelo que ela responde a quem perguntou, eu também não. Não é por dinheiro que faço isso. Pergunto a você, fazer o jornalismo como você faz, inspirando pessoas, o que está à frente me parece não ser recompensa, mas sim o sentimento de dever cumprido, de missão e vida. É isso que faz você fazer a sua missão ser tão brilhante, tão espetacular e tão inspiradora para as pessoas? Primeiro, muito obrigada pelo brilhante, espetacular. É verdade, eu assisti muito de suas entrevistas, que são quase palestras, suas entradas com reportagens especiais. Aliás, nós vamos ver muitas nas edições que serão feitas aqui, o Marcos é espetacular. E as suas aparições, sempre muito qualificadas, sempre com um toque de jornalismo, de quem vai além da cobertura em si, pura e simples. Não deixa de ser a interface verdadeira da notícia, mas oferece a facilidade da compreensão. Que bom. Você dá uma espécie de desmitificação do que está sendo apresentado. Tira certos filtros que ao ouvinte, ao telespectador, muitas vezes fica um pouco mais difícil de compreender se não tratado de uma forma muito simples. E o simples muitas vezes é difícil. É o grande desafio. É o desafio. Então, quando você está diante de uma cobertura dessas, agora, e que o que virá depois seguramente vai desafiá-la também, é nisso que você se baseia, é isso que faz com que você se sinta... entenda poderosa como um sentido positivo, poderosa no sentido eu sei, eu vou entregar esse melhor. O mundo será melhor a partir dessa cobertura. É isso? Também.
Mas quando eu te ouço falando isso, eu lembro de algo que me norteou lá no começo da minha carreira e sempre esteve presente comigo como jornalista, que era chegar em determinado evento, em determinada situação, diante de uma tragédia ou diante de uma história, seja ela qual for, e me perguntar o que eu não estou enxergando aqui. Esse exercício é muito importante. E é difícil. É difícil. É difícil porque você tem N preocupações, né? Você chega lá, você quer contar uma boa história, você tem que pensar, quando nós falamos de TV, na questão do roteiro, tem as imagens, tem a equipe que está trabalhando contigo, mas eu sempre olhei para as histórias tentando identificar o que eu não estou enxergando. E esse é um exercício para você enxergar mais longe. Mas isso, dá licença, porque é tão valioso isso, querida. Isso não é só para a cobertura jornalística. Não, isso é para a vida. Ora, um empreendedor, quando ele se dá conta de aspectos que não observou naquilo que ele está desenvolvendo e consegue fazer a captura, aí está o achado mais importante. Eu costumo dizer que faz uma boa comunicação quem tem uma boa escuta. Uau. Não existe Vamos lá, vamos repetir novamente, está muito legal isso. Faz uma boa comunicação quem tem uma boa escuta. Perfeito. Não há como você transmitir nada se você não tem a perspicácia, a sensibilidade, a percepção aguçada para captar as informações. E esse é um processo dentro do exercício de o que eu não estou enxergando, é fundamental o processo de olhar para o outro e ter empatia. E isso eu digo de forma privilegiada que a minha história de vida me deu. Eu passei por situações muito complicadas logo que eu cheguei em Florianópolis, enfim, com filho, adolescente, comecei a fazer faculdade. Então, assim, eu passei por dificuldades grandes na vida. Eu tenho muita facilidade para me colocar no lugar do outro em vários aspectos, e isso a vida me deu como oportunidade. Então, para algumas dificuldades que eu poderia olhar e lamentar, poxa, mas isso foi assim, isso foi assado, eu olho, e isso para mim é um grande legado, que maravilha. Eu tive a oportunidade de me descobrir naquela condição de sentir coisas que hoje eu identifico em você e que eu também sinto. E se eu sinto, eu transmito. É esse o processo que cria a mágica. Provavelmente o que eu chamo aí de mágica, que é a conexão de verdade. Eu me emociono muito nos bastidores da notícia. Eu tenho histórias assim como a... Você não é apenas uma reprodutora de um dado fato, você assimila também o teor, a razão daquele fato ter ocorrido. Você é humana, afinal de contas, né? Tem essa sensibilidade muito à flor da pele. Exibir, e eu acho que talvez esse seja, entre aspas, um dos segredos, porque não existe receita para nada, né? Mas exibir uma história que vai tocar alguém tem a ver com vivenciar o processo de construção dessa história. A exibição é lá, na ponta, no final. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu fiz um Globo Repórter nos Açores, que eu, enfim, sou apaixonada por esse programa. Aliás, ele tem um link aqui com Florianópolis, que é maravilhoso. E eu subi um vulcão. Eu não sou atleta, eu não tenho condicionamento de atleta, mas eu subi um vulcão e eu passei 12 horas na montanha. E durante esse processo, nós tivemos alguns problemas, enfim, a equipe não subiu comigo. Cinegrafista, e eu fui com as pessoas, as duas meninas que estavam guiando a gente naquele desafio. E aí nós gravamos com celular, com câmera amadora, enfim, houve uma questão lá e o cinegrafista com a câmera oficial não subiu. O que aconteceu ali? Venha conosco desafiar as alturas. Escalamos o maior vulcão dos Açores para descobrir as mais belas paisagens do Atlântico. Nossa, eu já tô com falta de ar, mal consigo falar. Mas agora parece que realmente falta muito pouco.
Então vamos lá. Eu subi a montanha sem saber se aquilo ia virar reportagem ou não. Se ia entrar no Globo Repórter. Alguma coisa te puxava, alguma coisa, uma energia. Eu queria experimentar. Eu não sabia se eu ia conseguir chegar lá, mas eu queria experimentar, eu queria testar, eu queria vivenciar. Você não pode perder. Aí que eu tô te falando da experiência e a exibição no final é uma consequência. Eu olhei para aquele desafio e pensei, gente, eu estou nos Açores diante da maior montanha, tendo a possibilidade de enfrentar um desafio que vai ser absolutamente importante para mim, Kíria, independentemente da jornalista. Mas isso nas frentes da vida, qualquer que seja, você, graças a Deus, você oferece a todos a oportunidade de assisti-la, de acessá-la, porque o jornalismo é um canal que te conecta com multidões. E talvez, eu não sei se você descobriu o jornalismo ou o jornalismo te descobriu. Ou talvez um pouco das duas coisas de mão dupla. Você descobre que essa é uma forma de exercitar as suas competências, as suas habilidades, a sua bagagem guardada, seu acervo, enfim, tudo que você é capaz de fazer. Mas o jornalismo acaba sendo o fator de demonstração da sua imensa capacidade de fazer. E você faz do jornalismo um exercício de empreendedorismo também. A inovação está presente. Nós hoje nos dirigimos a muitos estudantes que freneticamente buscam uma alternativa para fazer a vida ser descoberta a tempo de aproveitá-la plenamente, empregando aí as suas qualidades, os seus valores, as suas habilidades para fazer alguma coisa. E nessa narrativa que você nos faz, você coloca sempre em tela o que movimenta você. Tem o jornalismo, que é o canal que eu exercito. Tem a minha inquietude, que é a forma com que eu faço e tal. Mas tem uma Kíria inquieta que parece que ela tem, nessa soma dessas coisas todas, o seu ser. Então, falar de coisas que ainda estão por vir, o que estava no topo daquela montanha, daquele espaço alto, e que puxava você para aquele ponto, talvez seja isso que puxe as pessoas em favor de um projeto, em favor de um propósito de vida. Me parece que até agora temos aí as diferentes chamadas para que se tenha a percepção da grave situação de pessoas depressivas que chegam ao suicídio. E alguém dizia que o suicídio, na verdade, pode ser o caminho para quem esvaziou a vida de propósitos. Não tem mais, ou tem poucas conexões com propósitos. E toda vez que se tem uma pessoa rica em propósitos, parece que nós também nos valemos deles. Então, agora você vem com um novo projeto de vida e você diz aí textualmente, eu faço uma nova vida durante esta vida. Que privilégio. Que privilégio, exatamente. E você inicia um ciclo novo, você, de certa maneira, valoriza imensamente essa etapa até então, mas inaugura um novo tempo. E agora a Kíria vai para um outro projeto. Ainda no jornalismo, essa é uma pergunta, e se é sim a resposta, o que te parece, qual é a sua visão de o futuro da comunicação? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo, depois eu chego nessa questão do futuro da comunicação. Eu penso, e tenho dito isso nos últimos tempos, que eu provoquei uma crise na minha vida nesse momento, né? Provocada conscientemente. Provocada conscientemente, para que eu enfrentasse novos desafios. Não que eu não tivesse desafios aqui. Nós estamos em Santa Catarina, no núcleo da Globo aqui de Santa Catarina. Eu tinha oportunidade de fazer viagens internacionais até, de contar histórias, como eu estava comentando, o Globo Repórter dos Açores e conectando com Santa Catarina. Fui para Andaluzia recentemente, fiz um outro Globo Repórter, de fazer coberturas, enfim, N, que eu poderia citar vários e vários exemplos. Mas nesse momento da minha vida tem uma questão pessoal também, que me leva para São Paulo. Eu estou morando agora em São Paulo, mas um desejo de mudança, de enfrentar novos desafios. E aí eu volto para a história da montanha, do vulcão que eu subi lá nos Açores, na Ilha do Pico, onde eu passei 12 horas. Quando eu subi o vulcão, as guias diziam que aquele era um desafio psicológico. Algumas pessoas que tinham um treinamento físico absolutamente perfeito não conseguiam subir.
E pessoas que não estavam lá tão preparadas fisicamente, algumas chegavam no topo. Puxadas por uma outra força. Puxadas por uma outra força que eu descobri que eu tinha. E aí tem tudo a ver com empreendedorismo, tem tudo a ver com inovação, tem tudo a ver com desafio, tem tudo a ver muito com o público desse programa. Quando você se põe diante da vida com o propósito de inovar, você sabe que você precisa estar preparado para o erro. Preparado para o erro é algo bem delicado, né? Quem está preparado para cair, se machucar, se arranhar? Ninguém gosta de passar por isso, dói, né? Dói. É bonitinho a gente falar, não, mas errar é bom. O processo de inovação, para os outros, ele só se dá através do erro, mas a gente quer acertar no fim das contas. O fato é que a inovação exige movimento, e o movimento, muitas vezes, fazendo uma analogia com a subida da montanha, implica em queda, implica, sim, em dor. Não há como fazer esse movimento sem dor. Agora, o que eu aprendi lá e que eu tenho usado para a minha vida é o seguinte: a perspectiva, a fantasia do que será, ela é muito pior do que realmente é. Então, se hoje você é um estudante e você pensa em criar um determinado projeto, você vai enxergar N dificuldades, você vai, mas eu não tenho isso, mas eu ainda não consegui aquilo. Ou você é um empreendedor, está diante de um desafio na sua empresa, vai precisar fazer um movimento e arriscar para mudar. Esta perspectiva, ela precisa ser encarada passo a passo no aqui e agora, em movimento e construção constante. Constância, persistência, movimento. O que eu me dei conta? E aí eu vou chegar lá. Quando eu olhava, gente, para aquela montanha, eu pensava, cara, eu não vou conseguir chegar lá. Meu Deus, teve um determinado momento que eu paralisei. Eu disse, principalmente quando eu cheguei num ponto que era muito íngreme, que eu subi de 4. Porque eu pensei assim, gente, eu tô subindo, ok, mas como é que eu vou descer? Você vê como a gente sempre está lá na frente? A dificuldade de estar no aqui e agora. Você antecipa o sofrimento desnecessariamente. E aí eu tive que parar. É uma coisa muito simples, mas muito rica. Eu tive que parar, olhar para o chão. Não. Eu parei, olhei para o chão, pensei, bem, um passo a mais eu dou. Literalmente. 50 centímetros eu venço. Eu consigo vencer o que eu estou vendo aqui. Daqui eu vou ali, de lá eu vou lá. Então você percebe que você tem mais força e mais fôlego do que você imagina. Mas é no aqui e agora. É sim, inquietantemente se autodesafiando. E aí seja, é treinamento, é teste, enfim, o que você vai fazer eu não sei. Mas faça e vá dando um passo de cada vez. É tão simples, parece até... mas é muito inspirador isso tudo. É espetacularmente Foi muito forte, inspirador. porque aí eu me dei conta que a realidade, a expectativa do que será é muitas vezes muito mais assustadora do que realmente é. E aí quando você está ali diante do desafio, você enfrenta, você consegue, você descobre. Se você me permite, é mais ou menos aquele drama do pai e da mãe que tem dificuldade de dizer não para o filho. Teu filho está lá com 18, 19, 20 anos, ainda está pedindo mesada, ainda está dependendo muito de você, e você vai lá para o terapeuta para discutir, ou você discute, enfim, com um amigo. Eu não sei mais o que eu faço, dou, não dou, o que eu faço em relação ao meu filho? Dê a ele a oportunidade de descobrir que ele tem força. Mais do que doar alguma coisa sem produzir esforço. Como não existe receita de bolo? Mas dê a você a oportunidade de descobrir que você tem força, que você tem criatividade, que você tem automotivação. Porque é só percebendo que você conseguiu, que você se auto-retroalimenta para ir mais longe. Então, dê ao seu filho a oportunidade de descobrir que ele pode. Se você der tudo de mão beijada, ele vai se sentir fraco. E vai voltar você toda vez recorrendo a ti para ser a fonte de energia. E o teu projeto futuro tem a ver com comunicação. E o que será essa comunicação que espera você? Tem a ver com inovação, tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com comunicação, tem a ver com jornalismo. Na verdade, eu estou vivendo um momento mágico. O sorriso abre assim, por quê? É absolutamente contagiante isso. Quem assiste, quem ouve a sua narrativa,
Percebe que brota de uma disposição para acertar nesse futuro e está trazendo esse futuro para perto. Quantas pessoas buscam isso e nem sempre têm acesso a essa energia tão intensa quanto você nos apresenta? E tem a ver especificamente com comunicação? Também. Nesse momento, a mudança está me motivando muito. Eu ainda estou com o horizonte bastante aberto, eu estou avaliando algumas questões profissionais em relação à comunicação, a trabalho especificamente. Eu não vou poder falar exatamente o que eu devo fazer, porque isso ainda está num processo de negociação. De trabalho, quando eu falo em jornalismo, reportagem, esse tipo de coisa. Mas independentemente disso, eu estou nesse momento, e é a primeira pessoa para quem eu falo isso, desenhando um curso de comunicação. Olha só. Onde o que eu pretendo trabalhar vai muito além das técnicas. Porque a técnica, que é o que você encontra no Media Training comum, entre aspas, é algo que você até consegue dominar se você entra num processo de treinamento mecânico. Mas toda a comunicação, ela se dá de forma marcante e efetiva quando você consegue trabalhar as suas emoções. Então, a minha proposta é oferecer dinâmicas, descobrir processos que identificam as travas emocionais que dificultam a comunicabilidade. Posso fazer a inscrição? Olha, que maravilha, mas vai ser uma honra, só que você vai dar aula lá. Eu acho que nós estaremos fazendo. Acho que você vai dar aula. Eu vou me comportar como um estudante atento, dedicado, e eu vou aprender muito, pode ter certeza. A pergunta sobre o que será comunicação não tem melhor pessoa para responder do que você, que está agora então debruçada sobre isso. Eu passaria aqui mais 1 hora conversando com você. E eu faço, eu também. E é uma temática tão diversa, mas tão rica e tão convergente para o momento em que as pessoas precisam de inspiração. Dado momento eu estava lendo alguma coisa que me dizia que o mundo pertence aos inquietos. Ah, é? Uhum. E ele pertence a você, portanto. Ai, que lindo. É isso que está no seu entorno, que gravita nessa sua energia positiva. Você traz para você as energias que você quer. E você, quando exercita o teu saber, seja como jornalista, seja agora como uma possível facilitadora da comunicação, transferindo mais conteúdo para quem vai assisti-la, o exercício da sua plenitude é o encontro com a sua missão de vida, tenha certeza disso. E quando você disse lá atrás que a ideia da escuta é fundamental, me ocorre uma leitura de Pierre Levy, que escreve A Inteligência Coletiva, e dentro disso ele diz: a visão é o resultado global e emergente da escuta. A escuta é essa atenção para os fatos que temos acesso. Conectá-los com nossa existência, dar significado e fazer a vida ser melhor. Eu tenho a convicção de que você ajudou muitas e muitas pessoas a melhorar a vida com suas narrativas inspiradoras. Eu devo também fazer aqui a homenagem e cumprimentá-la pela sua trajetória jornalística, saindo de Santa Catarina para o mundo, cobrindo fatos com narrativas extremamente qualificadas. Vou fazer referência à Ilha do Silício, recentemente, uma belíssima cobertura sua, por Florianópolis, por Santa Catarina, que agrega muito valor, colocando em tela fatos, verdades, transferindo para quem não conhece a informação de que, puxa, vai para Florianópolis, vai para Santa Catarina, vai para algum lugar desse Brasil lindo, maravilhoso e acesse as oportunidades. Florianópolis concentra o maior número de startups do Brasil quando a gente leva em conta a população da cidade. A arrecadação da indústria da tecnologia já é 4 vezes maior que a do turismo. É muita gente pensando fora da caixa, transformando ideias em projetos e criando as mais diferentes soluções. Então, por dever de ofício, a homenagem e o reconhecimento à sua trajetória profissional até aqui, por ter assistido você inúmeras vezes e ter, no silêncio, entendido, puxa, que bom que pessoas assim estão a serviço de tantas outras pessoas. Eu quero aqui cumprimentá-la. Gostaria que você nos brindasse também com um pensamento para dizer empreendedores e empreendedoras, inovadores e inovadoras, pessoas inquietas.
A inspiração da Kyria vale muito a pena. Por quê? Porque ela vai te levar ao movimento. Parece pouco, né? Não, não é pouco, é muito, sim. Movimento é algo que tem vida. Movimento. Não é muito em palavras, mas é muito em ação. E eu, que sou uma pessoa de palavras, falo pouco nesse momento para deixar essa mensagem. Qual o tipo de movimento que você tem feito hoje na sua vida e, principalmente, qual o seu norte? Para onde você está indo? Você sabe? Qual é o seu norte? Se eu pudesse citar aqui uma história que fez muita diferença ao longo da minha vida profissional... É a hora, é o momento. É a hora, não sei se nós temos tempo ainda. É a hora, é o momento para fazer isso, claro que sim. Eu deixo essa mensagem só reforçando mesmo de movimento, porque a insatisfação ela está muito ligada à estagnação, a insatisfação no sentido pejorativo mesmo, aquela que te leva para um processo de encapsulamento. O movimento, já diz medicina chinesa, é vida. Então, qual é o seu movimento nesse momento? Qual o seu norte? E aí, quando eu estava subindo aqui o elevador aqui do Sebrae, tinha uma plaquinha lá embaixo que eu achei muito interessante que dizia, olha, não existe elevador para o sucesso, é só escada. Então, quais são os degraus que você tem subido e fazendo-se essa pergunta dia a dia mesmo, hoje, a conta ela precisa ser feita de forma diária. O que eu fiz hoje na direção do que eu quero? Não é amanhã. Pagou a fatura do dia? Pagou a fatura do dia. Hoje, no fim do dia, acabou o dia. O que eu fiz em direção do que eu desejo? Na direção do que eu desejo. Enfim, além dessas reflexões, eu gostaria muito de falar da história. Eu não sei se você acompanhou, mas é uma das mais inspiradoras. E quando eu penso Kyria, jornalismo, comunicação, eu digo comunicação como oportunidade de dar vez e voz para pessoas que realmente inspiram outras pessoas. E nessa lógica, eu lembro da Tatiana, que é uma manezinha aqui de Florianópolis, que emagreceu quase 30 quilos para doar o fígado para o João, um menino aqui de da grande Florianópolis, da Palhoça. E uma história que eu contei no Fantástico, já tem acho que uns 3 anos mais ou menos, na verdade foram 4 reportagens em torno disso. E a Tatiana, eu lembro lá no início, falando que ela não queria contar a história dela, porque ela se sentia envergonhada, porque ela achava que, enfim, ela não estava fazendo aquilo para ganhar nenhum tipo de projeção. E aí é que eu acho que o meu trabalho faz diferença, conseguir explicar para a Tatiana que, independentemente do que ela pensasse, ela era fonte de inspiração. E as pessoas precisavam ver alguém capaz de tamanho gesto, desinteressado, simplesmente para ajudar outra pessoa. Enquanto espera pelo transplante, ele não pode parar a quimioterapia. O problema é que a medicação para o tumor afeta a imunidade, reduz as defesas naturais do corpo e muitas vezes ele fica frágil. E ao longo aí desses 8 meses, a Tatiana que está aqui do meu lado perdeu nada mais, nada menos que 27 quilos. Vamos colocar aqui de lado, ó, dá quase 2 Tatianas aí dentro. Eu dei um pedacinho do fígado e ganhei um filho inteiro. E esta mulher é gigante. Na minha história de jornalista, eu faço uma grande homenagem à Tatiana, porque o que eu vi essa mulher fazer e o número de pessoas que foram inspiradas a partir dela, para você ter uma ideia, isso tem 3, 4 anos. No final do ano passado eu fiz a 5ª reportagem para o Fantástico mostrando que tanto tempo depois, são 4 anos na verdade, brasileiros de vários estados continuam ajudando o João, inspirados pela atitude da Tatiana. Então, nós como jornalistas somos ponte, simplesmente ponte. E quando você consegue conectar alguém que é capaz de um gesto como esse com o resto da humanidade que precisa se alimentar de inspiração, você cumpre a tua função.
Quando eu falei que eu teria a oportunidade de entrevistar quem é uma exímia entrevistadora e que nos brinda com essa beleza de relato, com essa energia toda, nos resta desejar a você que irá sucesso na sua nova empreitada, aos que vão assisti-la que tirem o máximo de proveito e que você continue a fazer o mundo melhor. Nossa pretensão é muito simples também. É deixar um registro de histórias tão lindas, tão inspiradoras, tão legais como a sua, para que fique agora disponível a quem quer acessá-la. Você contou tantas histórias de tantas pessoas e eu tive o privilégio de ouvir um pouco da sua história. Muito obrigado. Que Deus nos ajude. Eu que agradeço. Que entrevistador maravilhoso, que privilégio meu. Muito Estamos obrigada. juntos. Eu quero assisti-la como palestrante. Muito obrigada e saiba que essa entrevista foi de coração para coração. Eu tenho certeza disso. Obrigada. Que Deus te proteja. Amém. Obrigada.